esses meus anos de cadeia, que chegam quase a 40 anos, nunca tomei um comprimido psiquiátrico. E estou numa casa de custódia e tratamento. Fazendo o quê? Não sei. Porque psicólogo, não falo com psicólogo, não falo com psiquiatra, não falo com ninguém. Estou preso. Simplesmente isso, estou preso. Por quê? Porque eu cometi um crime que abalou a sociedade, porque a sociedade quer sangue, é que nem a época de Roma, pão de circo, né? Então tem que haver um pouco de circo, espetáculo. Chico Picadinho é considerado um dos homens mais perversos e violentos da história policial brasileira. Ele tem uma mente diabólica. Ele matava e esquartejava mulheres no centro de São Paulo nas décadas de 60 e 70. Chico Picadinho também era conhecido como o monstro da Rua Aurora, pois ele gostava de frequentar a Boca do Lixo, no centro de São Paulo. Descobrimos que Chico Picadinho está vivo, com plena saúde e é bem articulado para falar. Mas será que existe algum tratamento para psicopatas assassinos? A pessoa que é psicopata vai ser para sempre. Nenhum tipo de tratamento utilizado até hoje funcionou. E o legislador deveria ter formas de contenção de pessoas que são antissociais e que não podem conviver na sociedade porque vão necessariamente cometer crimes terríveis. Pouca gente sabe, mas Chico Picadinho está preso há 50 anos e até agora não conseguiu a tão sonhada liberdade. Mas qual será o motivo que ele ainda está preso? Ele se mostra totalmente revoltado e se diz injustiçado. Eu cumpri minha pena. Não interessa se eu vou praticar algum crime ou não. Interessa que eu a lei. Eu cumpri a lei, cumpri a minha parte. Meu nome é Jorge Lordelli e se prepara, pois eu vou te colocar agora na cena do crime, onde um homem tinha imenso prazer em esquartejar mulheres. Francisco da Costa Rocha, mais conhecido como Chico Picadinho, ele nasceu em Vila Velha, no Espírito Santo, no dia 27 de abril de 1942. Ele era filho de um poderoso exportador de café que tinha um amante e nasceu o Francisco da Costa Rocha. Só que ele foi rejeitado pelo pai aos 4 anos de idade. E aí, Francisco foi levado para morar em um sítio com um casal de empregados, em razão de uma doença pulmonar que tinha sofrido a mãe de Francisco, que chama-se Dona Nancy. Na ocasião, o sentimento de abandono já se aflorava no pequeno Francisco. O casal, responsável pelos cuidados de Francisco, não demonstravam afetividade a ele. Mas o que aconteceu, vai vendo? Ele foi marcado pela solidão. E aí, Francisco passava mais tempo na mata, em companhia de porcos, cobras, galinhas ou gatos. Através de rituais sádicos, ele, garoto ainda pequeno, começou a matar gatos de diferentes maneiras, buscando comprovar a tese de que possuíam 7 vidas. Foi também nessa fase da vida dele que Francisco passou a ter fortes pesadelos noturnos. Em seus depoimentos, depois que ele foi preso, ele revelou ter sofrido diversos abusos sexuais do marido da mulher que cuidava dele, mas a esposa não sabia ou fazia não saber que o marido, na verdade, era um pedófilo. Para piorar esse quadro de horror, a mulher que tomava conta de Francisco às vezes o agredia se ele descumprisse alguma vontade dela. Ou seja, o pequeno Francisco vivia num lar totalmente disfuncional e pouco tinha contato com a sua mãe Nancy. Maus tratos na infância não conseguem determinar uma conduta desta natureza nesses indivíduos. É impossível. Pode determinar, por exemplo, um indivíduo neurótico, problemático, inadaptado, mas com frieza afetiva, com falta de valores éticos e morais, insensível, sem remorso. Isso não é constitucional, não é reativo. 2 anos se passaram, vai vendo, até que a dona Nancy foi buscar o filho que mal a reconheceu. Após crescer um pouco,
Francisco passou a presenciar um relacionamento instável que a mãe tinha com vários homens. Isso fez ele descobrir que a sua mãe havia se tornado, na verdade, garota de programa. E olha, saber desse fato, somado aos abusos que ele sofreu um pouco antes, acabou culminando numa explosão de ódio quando ele se tornou homem adulto. Aos 16 anos, Francisco se mudou para o Rio de Janeiro acompanhado da mãe, Dona Nancy, e do seu então companheiro que ela estava morando. Na adolescência, passou a integrar um grupo lá no Rio denominado Senta Pua, onde sofreu também abusos sexuais. A partir de então, a prática de sexo com violência e as experiências homossexuais não lhe eram mais estranhas. Com o desejo de ingressar na escola naval, havia sido frustrado pela própria mãe, que não o queria morando longe. Francisco se alistou naquela oportunidade no Rio na Aeronáutica, quando ele completou 18 anos de idade. Mais tarde, ele tentou entrar para a Academia da Polícia Militar, mas não obteve êxito no concurso. Em 1965, Francisco resolve ir para São Paulo, ou seja, ele sai do Rio, vem para São Paulo, onde ele trabalhou em diversas áreas. Mas ele descobriu um talento para trabalhar como corretor de imóveis e aí ele passou a ganhar um bom dinheiro. Bom, com essa boa renda e tempo livre, ele passou a frequentar bares e se envolver em uma vida boêmia com álcool, drogas e muito sexo. Ele frequentava a famosa Boca do Luxo, zona conhecida pela prostituição e uso de substâncias entorpecentes ilícitas. Nessa época, a região próxima à Rua Aurora tinha várias casas noturnas frequentadas por garotas de programa, onde shows de striptease e também com sexo ao vivo animava a plateia masculina. Francisco também começou a participar de orgias noturnas, que o despertou um fetiche em sexo violento. E a agressividade sexual dele só passou a crescer a partir daí. Francisco não só se relacionava com diversas mulheres, como também mantinha relações sexuais com homens influentes dos setores culturais e sociais da boemia paulistana daquela época. Francisco morava na Rua Aurora, no centro de São Paulo. Ele dividiu o apartamento com um amigo de nome Caio, guarde bem esse nome. Caio era médico cirurgião da Aeronáutica que, embora casado, utilizava esse apartamento para manter relações sexuais extraconjugais. Francisco da Costa Rocha cometeu seu primeiro assassinato em 1966, quando ele tinha 24 anos de idade. E tudo isso aconteceu na Boca do Luxo, centro da cidade de São Paulo. Agora, se toda essa história policial te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil, hein? Gente, são mais de 2.500 alunos aprovados em concursos para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, Polícia Federal, PRF e muito mais. Além dos cursos preparatórios para você entrar na polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores, sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Olha que interessante. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code disponível aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Francisco acabou conhecendo na Boca do Luxo a garota de programa Margarete Suída, que era uma bailarina austríaca separada do marido e que vivia há poucos anos no Brasil. Ela também era uma mulher da vida boêmia e eventualmente fazia programas sexuais, isso é verdade. No dia 2 de agosto de 1966, guarde bem essa fatídica data. Após beberem muito e passarem por diversos bares e boates da região central, Francisco convidou Margarete Suída para terem relações sexuais no apartamento onde ele morava. Margarete aceitou ir ao apartamento dele, na Rua Aurora, local que Francisco dividia, eu quero repetir, com Caio, que era um amigo dele que trabalhava na Aeronáutica.
Após a relação sexual, ele tornou-se violento e atacou a menina, passando a estrangulá-la com a mão, e terminou o crime enforcando-a com seu cinto. Médico legista constatou posteriormente que a relação sexual que tiveram foi bem violenta, pois haviam diversas marcas de mordida pelos seios, no pescoço, além de um hematoma no nariz de Margarete Suída. Depois de ver Margarete morta em seu quarto, decidiu que deveria dar um fim no cadáver da vítima. Francisco tirou o trinco da porta do banheiro para melhor locomoção e colocou o corpo de barriga para cima na banheira. Francisco usou os primeiros objetos que estavam à sua disposição. Uma lâmina de barbear, tesoura e uma faca foram os principais equipamentos usados pelo esquartejador. Francisco começou a cortar os seios, depois foi tirando os músculos e cortando as articulações, a fim de que o corpo ficasse menor para poder esconder os restos mortais. Vale ressaltar que Francisco esquartejou Margarete pelo fato de ter medo das ações que viriam após ter causado sua morte, concluindo assim que teria que ocultar aquele cadáver. Gente, ele demorou cerca de 3 a 4 horas até desmembrar a vítima e colocar os restos mortais da mulher dentro de uma sacola, pois sabia que o amigo Caio, com quem ele dividia o apartamento, estava para chegar. Segundo a perícia médico-legal da época, Chico Picadinho agiu mais próximo de uma dissecação de que um esquartejamento, pois as partes moles, como seios e músculos, foram recortadas e removidas, e Margarete foi eviscerada. Sua pelvis também foi removida do corpo, e essa retirada das partes femininas da vítima é conhecida como desfeminização. Embaixo do ombro de Margarete Suída, dentro da banheira, foi encontrada uma faca de cozinha. Sobre a borda da banheira estava a gilete utilizada, ainda manchada de sangue. A grande quantidade de pegadas de sangue encontradas no banheiro permitiu deduzir que Francisco entrou e saiu diversas vezes daquele recinto. Os vestígios da pegada dos pés descalços não obedeciam a uma sequência de caminhar normal. No chão do banheiro também foi encontrado o cinto sem a fivela, com a qual Margarete foi estrangulada, um outro cinto de couro marrom, e também foi encontrada uma gravata que provavelmente utilizou para o estrangulamento. Todas as peças estavam embebidas de sangue. Sobre uma mesa de madeira havia uma mala com alguns livros e desenhos exóticos ou pornográfico dentro delas. Sobre a pia estava o anel de Margarete Suída, provavelmente retirado por Chico antes de iniciar a carnificina. Francisco demorou cerca de 4 horas até esquartejar o corpo de Margarete e colocar as partes em sacolas. Francisco não tinha muito mais tempo do que isso para dar um fim nos restos mortais da sua vítima, pois ele sabia que Caio estava para chegar. Vai vendo o que aconteceu, hein? Essa cena é importante. Quando o parceiro de apartamento chegou, Francisco disse que tinha uma coisa para contar e falou que havia matado uma mulher. Ele não contou como nem porquê, mas disse que o corpo ainda estava no apartamento. Francisco pediu dinheiro para Caio para ele ir embora de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro procurar a sua mãe, Dona Nancy, e também contratar um advogado. De fato, o assassino fugiu e foi para o Rio de Janeiro. Mas Caio, aterrorizado com a morte de uma mulher no seu apartamento onde ele morava, é claro, denunciou Francisco à Polícia Civil. Passado algumas semanas, Francisco resolveu retornar a São Paulo e aí ele acabou sendo detido pela Delegacia de Homicídios no dia 5 de agosto de 1966, pois o amigo Caio havia acaguetado a sua confissão. Após ser detido, Francisco revelou ser bissexual e que não se importava em ser passivo ou ativo. O importante para ele era continuar sendo homem e ter muito prazer.
Naquela ocasião eu era investigador. Você conversa com ele, você não diz que ele é capaz de tamanha crueldade e que ele tem tamanha periculosidade. Mas, por mim, eu tenho meu espírito de polícia. Embora hoje eu seja advogado, para mim, ele tem que ficar no lugar dele, na cadeia. Você acha que uma pessoa que faz o que ele fez está com o juiz no lugar? Bom, em razão desse bárbaro crime, Francisco foi condenado a 18 anos de reclusão por homicídio qualificado, somados a mais 2 anos e 6 meses pela destruição do cadáver da vítima. Bom, posteriormente, ele teve a pena comutada para 14 anos e 4 meses de reclusão. E na prisão, ele estudou e trabalhou diretamente com a diretoria da cadeia. Ele cumpriu a sua pena integral no presídio do Carandiru e foi lá que os seus companheiros de cela deram a ele o apelido de Chico Picadinho. Os prisioneiros lá do Carandiru resolveram chamá-lo de Chico Picadinho. E um jornal sensacionalista já extinto, o Notícias Populares, encampou isto e passou a chamá-lo nas suas manchetes de Chico Picadinho. Esse apelido marcou e passou a acompanhar o Francisco sempre. Vai vendo o que aconteceu. 1974, 8 anos após o assassinato de Margarete Suída, Chico Picadinho obteve a liberdade, tendo o parecer realizado pelo Instituto de Biotipologia Criminal, excluindo o diagnóstico de personalidade psicopática. Ou seja, o psiquiatra concluiu que Chico Picadinho poderia ser colocado em liberdade. Chico Picadinho havia conhecido uma mulher na prisão e acabou casando com ela. Mas, ao ter a liberdade após cumprir a sua pena, logo a mulher acabou engravidando e passou a exigir mais a presença de Chico Picadinho, que passava boa parte do tempo na boemia do centro da cidade. Ele tinha voltado a sair com garotas de programa. O homem, o Chico Picadinho, resolveu largar a esposa grávida e logo ele acaba se casando novamente, vindo a ter um outro filho que, por sinal, sofria problemas psiquiátricos e se envolveu, depois que cresceu, em crimes contra o patrimônio na sua adolescência. Novamente separado, Chico Picadinho voltou a frequentar a mesma região de São Paulo que ele adorava, mas que agora não era mais chamada de Boca do Luxo, e sim era chamada de Boca do Lixo, pois o centro de São Paulo, nesse período em que ele ficou preso, foi degradado pela pobreza. Ele se entregou mais uma vez à vida noturna, ele se entregou a bares, sexo e drogas novamente. A sexualidade sádica começou a virar rotina, com práticas cada vez mais agressivas com garotas de programa. Mas a vontade de matar voltou 2 anos depois. Olha o que aconteceu. 1976, 2 anos e 5 meses após obter a sua liberdade e 10 anos depois, após da morte de Margarete Suída, Chico Picadinho acabou cometendo o seu segundo crime. Um mês depois, no dia 15 de outubro de 1976, numa quinta-feira, Chico foi até a Boca do Lixo, no centro de São Paulo. Ele estava em um bar e conheceu uma mulher de 34 anos chamada Ângela de Souza Silva, que era conhecida pelo apelido de a Moça da Peruca. Após eles beberem bastante, eles acertaram o preço do programa, porque essa moça era garota de programa. E aí, Chico Picadinho levou essa moça para o apartamento que ele tinha alugado há poucos meses com um outro amigo, agora era o amigo Joaquim. E ele alugou um apartamento pequeno na Avenida Rio Branco, 753, um apartamento de número 5, no centro de São Paulo. Eles entraram no prédio por volta das 7 da manhã de uma sexta-feira e, após o sexo, Chico Picadinho espancou e estrangulou Ângela com o seu cinto. Já morta,
Ele a esquartejou, porém, desta vez ele destrinchou a sua vítima com um cuidado muito maior e tentou jogar alguns pedaços pelo vaso sanitário, mas o vaso também acabou entupindo. Como ele não sabia seccionar o corpo corretamente, usou a sua força muscular e o serrote e picou todo o corpo de Ângela. Depois de tudo isso, Chico abriu a água do chuveiro, lavou as partes do corpo na banheira e colocou tudo o que tinha seccionado em sacos plásticos. Chico Picadinho disse que ficou por mais de 4 horas trabalhando no corpo da sua vítima. Ele dividiu os sacos com as partes do corpo de Ângela numa mala verde de viagem e também numa sacola xadrez. Veja os instrumentos que ele usou para praticamente dissecar a vítima logo após a sua morte no apartamento. Em seguida, vai vendo, ele colocou essa mala com os restos mortais de Ângela, a mulher da peruca. Ele colocou essa mala na sacada do apartamento. E aí, ele estava com medo que quando Joaquim chegasse, descobrisse que ele tinha praticado um assassinato naquele local. Cansado, depois de esconder a mala na sacada, Chico Picadinho se sentou no sofá e dormiu como se nada tivesse acontecido. E esse comportamento de dormir depois do delito já vai revelando o tipo de anormalidade que ele tem. Por quê? Porque determinados indivíduos do tipo dele, eles são tomados de uma tensão muito grande pré-delito. E eles precisam descarregar aquela tensão. Quando eles terminam essa descarga, então é como se eles relaxassem. Chico Picadinho estava no apartamento em um sono profundo e acordou às 18h30. E como não sabia muito o que fazer, escreveu um bilhete para Joaquim dizendo simplesmente: "Amigo, viajei, obrigado." Chico Picadinho procurou um amigo em São Paulo para que pudesse ajudar a arrumar um carro para que ele pudesse se livrar dos restos mortais de Ângela, mas ele não encontrou ninguém que o auxiliasse nessa loucura. Enquanto isso, Joaquim retornou ao apartamento e encontrou o banheiro completamente molhado e algumas peças de roupas estavam todas jogadas no chão. Ele recolheu alguns pertences e decidiu deixar uma camisa molhada para secar lá na sacada. E foi nesse momento que Joaquim se deparou com as sacolas e uma mala verde deixadas ali pelo amigo Chico Picadinho. Ao abrir para ver o que era, Joaquim achou a princípio que eram partes de um manequim, mas logo em seguida ele se deu conta de que eram restos mortais de uma mulher negra. Ele se lembrou do primeiro crime cometido por seu amigo e acionou a polícia imediatamente. Como Chico Picadinho não encontrou o seu amigo para te ajudar a sumir com os restos mortais de Ângela, ele tentou voltar ao apartamento para se livrar das provas do crime. De alguma forma, provavelmente ele ia sair carregando os restos mortais nas sacolas e jogar em algum lixo, mas quando ele chega lá perto do apartamento onde ele morava, na Avenida Duque de Caxias, ele percebeu uma grande movimentação de viaturas e, é claro, ele decidiu fugir. Por volta das 20 horas da sexta-feira do dia 16 de outubro de 1976, ele deixou a Avenida Rio Branco e no dia seguinte ele já estava no Rio de Janeiro, onde morava sua mãe, Dona Nancy. Da Central do Brasil, Chico Picadinho embarcou em um trem e foi para Japeri. Durante esse trajeto, ele pensou seriamente em se jogar pelas portas e acabar com a vida, mas, segundo ele, lhe faltou coragem. E aí, ele retorna para a Central do Brasil e passou a noite na Praça Mauá, dormindo na marquise de um edifício antigo. Pela manhã, viu seu nome e fotografia estampado em todos os jornais. Completamente perdido, Chico Picadinho se misturou à multidão que subia nas barcas e rumou, sabe para onde? Para a cidade de Niterói. Ele pretendia ficar em um hotel, mas o presidente Ernesto Geisel estava na cidade em visita oficial e, com isso, havia muitos policiais lá na cidade.
Chico Picadinho, então, foi para a praia de Caraí, mas não encontrou um lugar seguro para ficar. Ele seguiu, então, para a praia do Ingá, onde ficou por alguns dias catando mariscos para comer. Ele tentou fazer algumas atividades por alguns dias, mas acabou, é claro, ficando sem dinheiro. A única chance que Chico Picadinho viu de escapar seria, na cabeça dele, ele teria que ir embora do Brasil. Mas, para conseguir isso, ele teria que encontrar um velho amigo que ele conheceu no Carandiru. E esse amigo tem o nome, o apelido de Baianinho Charlatão, que ficava sempre nas redondezas da Praça do Pacificador, em Duque de Caxias. Os amigos de cela conversaram e o Baianinho Charlatão prometeu arrumar dinheiro para Chico Picadinho. E ele falou o seguinte: olha, às 10 horas da manhã do dia seguinte, me encontra aqui que eu vou te trazer o dinheiro. E no dia do encontro, que foi no dia 26 de outubro de 1976, Chico Picadinho chegou no horário combinado e em seguida apareceu o amigo Baianinho Charlatão. O que Chico Picadinho não esperava é que policiais estavam observando tudo e o detetive carioca de nome Vicente, ao se aproximar, deu voz de prisão em flagrante a Chico Picadinho. Nunca ficou claro se Baianinho Charlatão era informante da polícia carioca ou não. Chico foi levado de volta para São Paulo no avião fretado pela Secretaria de Segurança Pública e foi recebido na terça-feira pelo coronel Erasmo Dias, que chefiava a pasta. Na época, a exibição pela imprensa dos fatos das suas vítimas cortadas em pedaços sensibilizou muito a opinião pública de todo o Brasil. No julgamento, a sua defesa alegou que o motivo do crime não seria torpe, salientando que Chico Picadinho sofria, na verdade, de insanidade mental. O acusado, após examinado por psiquiatras, foi considerado semi-imputável por se tratar de portador de personalidade psicopática de tipo complexo. Mesmo assim, o Conselho de Sentença condenou Francisco por 4-3 a 22 anos e 6 meses de reclusão. Em 1994, vai vendo, Chico Picadinho tinha cumprido toda a sua pena integral, sem arrumar problemas no presídio, e chegou a hora de dar a ele a tão sonhada liberdade. Chico Picadinho foi submetido a um exame psiquiátrico detalhado, o qual culminou na instauração de incidente de sanidade mental e na consequente remoção do mesmo para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, com o instituto de ele obter o tratamento médico. Por isso a entrevista psiquiátrica não é uma só, e não é simples e não é rápida. Ela tem que ser exaustiva, tem que ser repetida, tem que ser conferida, para que eu possa ter as certezas que eu passo a poder. O Ministério Público, por sua vez, pediu a decretação da interdição em estabelecimento psiquiátrico de regime fechado. Mas vários juristas, na época, acreditavam que manter Chico Picadinho detido, depois dele ter cumprido a pena, seria uma ilegalidade. Cumpriu a pena dele em novembro de 98. A partir daí, ele está sendo mantido sob o fundamento de uma interdição na esfera civil. Mas foi pedido de quem essa interdição? Essa interdição foi uma iniciativa do Ministério Público. Hoje ele está recolhido numa prisão para fins civis, até onde lemos. É isso que está acontecendo? Pelo tempo que ele já está recolhido, para fim de fazer um exame, claro que tudo isso já é uma ilegalidade. Chico Picadinho disse em entrevista que o seu advogado falhou e, por isso, ele estava preso até aquele momento de forma ilegal. O que seria pertinente seria uma impugnação da minha interdição, que não foi feita. Com a apresentação de instrumento, a linguagem toda, tal e qual, eu estaria em liberdade. Então, a moda brasileira, eu estou em prisão perpétua. Certo? Diz que aqui no Brasil não existe prisão perpétua, que não existe pena de morte, mas eu estou numa prisão perpétua. Chico Picadinho disse que estava arrependido pelas mortes das mulheres. Se houvesse alguma coisa, não existe, da forma alguma, seria perdão. A defesa dele ainda lutou pela obtenção da liberdade em razão do cumprimento total da pena,
Mas o STF, num julgamento de recurso lá de um habeas corpus, negou o provimento por unanimidade de votos. Em outra tentativa, a defesa de Chico Picadinho tentou a sua desinternação sob o argumento de que, na verdade, Chico Picadinho estaria sendo punido com uma prisão perpétua inexistente no ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, o pedido foi julgado improcedente em primeiro grau. No julgamento do recurso, vai vendo que foi lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia 25 de novembro de 2015, o TJ de São Paulo entendeu que haveria segura comprovação da personalidade dissocial do interditado, bem como grave histórico de violência, mantendo, portanto, a internação de Chico Picadinho. Com essa decisão, Chico Picadinho continuou internado. Gente, ele sempre demonstrou que se adaptou bem à prisão, tanto é que ele era responsável, e ainda é, pela biblioteca da Casa de Custódia em Taubaté e sempre foi avaliado como um homem calmo, que nunca se envolveu em confusões. Além do hábito de ler que ele adquiriu, ele também usa as horas vagas para pintar quadros. Os advogados de Chico Picadinho mais tarde entraram com um novo pedido tentando libertar o cliente. Em 1º de março de 2017, eles conseguiram a soltura de Chico Picadinho, que foi determinado pela juíza doutora Sueli Zeraíque de Oliveira Armani, da primeira vara de execuções penais lá da cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Ele somente não foi solto em 2017, pois o Ministério Público conseguiu uma liminar rapidamente para mantê-lo na Casa de Custódia de Taubaté. Todos os laudos se encaminham para dizer que ele é um psicopata, como é que nós vamos permitir que ele saia à rua novamente? Entenda que Chico Picadinho havia cumprido integralmente a sua pena em 21 de novembro de 98 e ele continuava detido em 2017. A opinião de psiquiatras que entrevistaram o assassino pesou na decisão do juiz, que resolveu manter Chico sob custódia. Em maio de 2017, o desembargador, o Dr. Ricardo Dipp, do Tribunal do TJ de São Paulo, disse que Chico Picadinho estava cumprindo pena com finalidade médica, já que na década de 70, em um laudo médico, ele foi apontado com personalidade sádica e psicopática. Como é que você vai recuperar uma pessoa dessa? Não existe tratamento. Inclusive, não adianta tratá-los, porque quando você trata, eles pioram e são manipuladores. Nessa decisão, o magistrado afirmou que a Casa de Custódia é o melhor local para albergar civilmente Francisco, com o registro que está se adaptando à rotina diária. A disciplina recebe tempestiva e eficazmente a medicação psiquiátrica. Para resumir, Chico Picadinho tentou várias vezes ser solto, mas perdeu todas. Eu sei que você que me assiste está curioso para saber como ele está hoje. Minha equipe de produção foi levantar. Chico Picadinho é um homem muito lúcido, tem boa saúde, continua magro e seu hobby para passar o tempo é pintar quadros. Ao cometer seus crimes, Chico Picadinho disse certa vez que agiu sob a influência do romance Crime e Castigo de Dostoiévski, a quem chamou de Deus em uma entrevista. Também ele é um grande fã do autor Franz Kafka, natural de Praga, que foi um escritor boêmio de língua alemã, autor de romances e contos considerados pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX. Chico Picadinho, gente, é um homem muito lúcido e ativo, e até hoje ele passa os seus dias praticando pintura e muita leitura. Talvez Chico Picadinho seja o único caso jurídico penal brasileiro onde um preso foi praticamente condenado à prisão perpétua. A única certeza que a gente tem é que Francisco da Costa Rocha, o Chico Picadinho, que nasceu em 27 de abril de 1942, vai morrer no cárcere. Esses anos todos esses meus anos de cadeia, que chegam quase a 40 anos, nunca tomei um comprimido psiquiátrico. Estou na casa de custódia e tratamento. Fazendo o quê? Não sei. Porque psicólogo, não falo com psicólogo, não falo com psiquiatra, não falo com ninguém. Estou preso.
Simplesmente isso, estou preso. Por quê? Porque eu cometi um crime que abalou a sociedade, porque a sociedade quer sangue, é que nem a época de Roma, pão e circo, né? Então tem que haver um pouco de circo, um pouco de espetáculo. Né? Não sei, eu só posso analisar assim, mais ou menos desse modo. E agora chegou a hora, eu quero saber a sua opinião. O que você achou da história da vida do Chico Picadinho? Você acha que a justiça acerta ou erra em não dar liberdade para um homem que já está há mais de 50 anos preso e tem, nesse exato momento, 83 anos de idade? Por que outros bandidos com fichas policiais bem maiores que o Chico Picadinho foram soltos e ele não conseguiu a liberdade? Qual é a explicação? Olha, eu estou ansioso para saber o que você pensa. Bom, se você está gostando do nosso canal, então dá uma força para a gente. E é muito fácil, é só você se inscrever agora, hein? E aproveita e dá um like. Ativa o sininho de notificação e compartilhe as nossas histórias policiais em seus grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais.